Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 16. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, querido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos ler esta última frase juntos? Sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Acertem-se, por favor, queridos. Amados irmãos, nós estamos em uma campanha de oração lá no monte. É diferente, né, igreja? É diferente. A busca pública e a busca privada, ela é bíblica. Ela é bíblica. E nós podemos ver que grandes milagres aconteceram quando a igreja estava praticando a oração pública. Atos 4:31, por exemplo, diz que enquanto a igreja orava, o templo tremeu. Aquele local que eles estavam reunidos tremeu. A oração pública era uma prática da igreja primitiva. A oração privada também, nós podemos ver santos homens de Deus orando, tendo tempo a sós com Deus. Tempos de intimidade com o Todo-Poderoso. Jesus mesmo disse que ele nos ensinou a orarmos. A oração do Pai Nosso é a melhor e a mais profunda oração que existe, você sabia? Não existe oração tão profunda como a oração do Pai Nosso. E, para vocês terem uma ideia, Agostinho, mas dois homens de Deus, esqueci o nome deles agora, não os anotei aqui, estou lendo o livro de Tim Keller, Oração. Para mim, um dos melhores tratados sobre oração. E ele fala exatamente Martim Lutero e Calvino. Esses três reformadores, né? Lutero e Calvino, que pegaram uma carona com Agostinho, eles foram homens que influenciaram grandemente a história eclesiástica, a história da igreja. Mas eles influenciaram a história da igreja não por causa dos seus escritos. As Institutas de Calvino, por exemplo, sabe como foi que eles revolucionaram o mundo da sua época, que tem reflexo até os nossos dias, através da oração. Esses homens, eles eram homens de profunda intimidade com Deus, mas muita oração, muita oração. A exemplo de Jesus também, né, queridos? A exemplo de Jesus. E nós estamos vivendo tempos, assim, na época da IA, inteligência artificial. E nós estamos caminhando para sermões espetáculos, para sermões grandiosos, porque a inteligência artificial, ela pode produzir isso. Não apenas sermões, mas estudos bíblicos e com a ajuda de 3D, então imagine só, e arrancar fôlego do público. Sermões altamente técnicos, muito técnicos. Mas sabe, queridos, o trivial
ainda funciona. A oração, a leitura simples da palavra de Deus, a meditação. A meditação. Tim Keller, no capítulo 10, sobre oração, ele fala muito sobre a importância da necessidade que nós temos de praticarmos a meditação. E nós vimos aqui no início do ano, nos nossos 12 dias de oração, John Piper, por exemplo, fazendo uma conjugação entre palavra, oração e palavra. Não esqueçamos, queridos, que sem oração, sem busca ao Senhor, nós não podemos ter intimidade com Deus. Nossas palavras serão meras palavras, será como o sino que retine, não haverá valor nenhum. Não esqueça disso, viu? Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não estou falando para você não estudar, pelo contrário, eu sou um amante da teologia, eu estudo teologia desde os meus 20 anos. Mas eu digo para vocês, nada se compara com a sua intimidade com Deus. Seu tempo a sós com Deus. Nada se compara. Não esqueça disso, viu? Jamais esqueça disso. Bem, amados, eu quero falar sobre santidade, o caminho da santidade. É claro que a oração, se nós não praticarmos intensamente a oração, nós não poderemos viver assim, na santidade, pois a palavra e a oração, elas estão linkadas, elas estão ligadas uma com a outra. Os irmãos do monte, por exemplo, estão aprendendo, aliás, há muitos anos nós estamos aprendendo que a oração é necessária nos momentos a sós com Deus. De você olhar para a palavra, de você meditar, textos que você já conhece, um texto que fala bastante ao seu coração, e como é bom, queridos, o caminho da santidade. Nós precisamos entender, amados, que sem santidade, se nós não avançarmos nesta vereda sagrada que se chama santidade, os fundamentos das nossas vidas serão abaláveis. Serão abaláveis. Eu até postei hoje no grupo de oração, repostei, na verdade, um artigo da editora Fiel, pastor Messias, ele postou. Deus me deu pessoas que me amam, pastor Messias, pastor Sérgio, pessoas que têm liberado palavras de Deus há muitos anos e continuam liberando sobre a minha vida ainda. Mas o pastor Messias, ele postou uma palavra sobre santidade, eu apenas repostei o que ele postou no grupo de pastores. É desse jeito mesmo, amados. Quando nós chegamos na igreja, qual deveria ser o nosso primeiro aprendizado? Vivermos em santidade, deixarmos a vida que nós vivíamos no passado. A vida que nós tínhamos, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Enquanto nós não mudarmos, enquanto não acontecer uma metanoia, uma transformação na nossa mente, nas nossas atitudes, nós não poderemos conhecer a Deus de fato e de verdade. Então, queridos, vamos entender o seguinte, que sem santidade ninguém verá ao Senhor. A santidade não é uma opção para nós como filhos de Deus. Se eu quiser, não tem como ser opcional. Se você não é santo como Deus é santo, como nós lemos no início, na passagem inicial, sede santos, como é santo vosso Pai Celestial. Não está falando aqui do sobrenome como tem os santos, nossos santos, né? Mas essa santidade, esses santos aí, fala-se exatamente daquilo que Deus é. Jesus mesmo diz, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. A perfeição, Deus, Ele exige de nós
que nós sejamos semelhantes a Ele nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, com as nossas emoções. Nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Paulo disse isto. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Sabe, quando nós entendemos qual é o propósito eterno de Deus para nossas vidas, as coisas começam a mudar, a nos moldar. Qual é o propósito eterno de Deus para nossas vidas? De ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Qual é a vontade de Deus para você e para mim? Que eu seja parecido com Jesus, semelhantes a Jesus, imitando as obras de Jesus, imitando a sua santidade, a sua paciência. Oh, meu Deus, nos ajude. A natureza dessa santidade, nós estamos apenas recapitulando um pouco daquilo que nós vimos essa semana. Tem algumas coisas que vamos ver ainda. Mas a definição bíblica de santidade, no hebraico, kadosh. Não sei se você já ouviu essa palavra. Alguns cânticos você pode ouvir de vez em quando uma palavra kadosh. Então, agios, no hebraico. A palavra santidade, ela significa exatamente isso, separação, consagração. Nós fomos separados para sermos de Deus. Fomos consagrados para sermos de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós fomos separados deste mundo perverso, deste mundo tenebroso, deste mundo que jaz no maligno, como disse Jesus. O mundo jaz no maligno. O mundo está mergulhado, esse sistema é maligno. Essencialmente maligno, e nós não podemos de forma alguma nos amoldar, como diz a palavra. A palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Olha como Paulo diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o seu corpo como sacrifício. Dá a ideia aí, irmãos, de um animal sendo imolado. Ou seja, nós precisamos aprender a pagar um alto preço para vivermos em santidade. Nós temos responsabilidades com aquilo que Deus quer revelar a nós. Então, ser separado do pecado, ser separado do mundo, ser separado para ser de Deus. Com propósitos exclusivos, sabe? Um crente que não vive em santidade, ele está perdendo o melhor de Deus aqui nesse mundo. Pois um presbítero de uma igreja presbiteriana lá em Porto Velho, um amado. Esse irmão, ele gosta muito de conversar comigo. Quando ele me vê, quando nós nos encontramos, ele vem logo me procurar para nós conversarmos. E ele, como bom calvinista, ele é separado, casado por 3 vezes. Imagine só, sem mulher. Aí ele gosta porque eu dou uma confrontada boa com a palavra, com princípios, com veredas antigas sobre a sua vida. Olha, a palavra de Deus diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas eu sei quem eu sou em Deus. E daí? O fato de você saber quem você é em Deus, vivendo a vida de pecado, quem disse, queridas? É incompatível a vida de alguém que confessa Jesus como seu salvador pessoal e vive na prática do pecado. O pecado pode até acontecer na sua vida, na minha vida, acidentalmente, como um acidente, não como uma prática de vida, como os gentios fazem, como eles agem, como eles são. Então, queridos, nós fomos separados para sermos de Deus. Todos aqueles que confessam a Jesus como seu salvador pessoal, como saber se Jesus é meu salvador? A minha vida de santidade. Pelos frutos conhecereis a árvore. Isso que a palavra de Deus diz. Nem todos que dizem Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Como que está a sua vida de santidade? Estás amando mais o pecado ou amando mais o sacrifício expiatório de Jesus? É claro que a palavra de Deus diz que nós temos uma posição em Cristo. Em Cristo nós somos santos. Você sabia que você é um santo de Deus? Nós somos santos. Chamados santos. A nossa posição em Deus. Nosso posicionamento em Deus é de sermos santos. Deus olha para você como santo. Olha para o aparecido como santo. Mas como isso acontece? Através de Jesus. Através do sangue derramado. Quando Deus olha para o aparecido, Ele não olha diretamente para o aparecido. Ele olha para a cruz de Cristo, para o sangue derramado, pelo seu grande amor demonstrado na cruz do Calvário. Então Jesus, Ele é a ponte, Ele é o elo que me liga a Deus. Então eu estou assegurado. Eu estou bem. Por que eu estou bem? Porque eu estou em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando Deus olha para você, querido, Ele olha para ti através de Jesus. Através de Jesus. Então, em Cristo, nós somos santos. Somos santos. A palavra de Deus diz, olha, vou ler um texto aqui. A igreja de Deus, 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Chamados santos. Olha, qual a melhor identificação para o Filho de Deus? É santos. Nós somos santos. Ah, mas como é isso, pastor? Eu sou santo, não quer dizer que nunca mais vou pecar? Não, não é isso. É a forma como Deus te vê. Deus te vê como filho amado, como redimido. Então, queridos, Ele nos vê como santos. Aos olhos de Deus, nós somos santos. Essa é a sua identidade. Apesar do pecado, às vezes ele sujar nossas vestes. Nossas vestes brancas. Elas são sujas pelo pecado, porque nós ainda, infelizmente, temos uma natureza pecaminosa e precisamos da cruz de Cristo. Olha o que diz Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Feita uma vez. E a santidade progressiva. E a santidade progressiva. Aleluia. Louvado seja Deus, queridas. A santidade, ela é algo progressivo. Jesus ele ofereceu o seu sangue como oblação pelos nossos pecados, como expiação pelos nossos pecados. Nós somos perdoados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas olha o que diz, essa é a nossa posição. Também a santificação ela é algo progressivo. A salvação é algo progressivo. Nós temos dificuldades em entendermos o que é salvação, o que é santificação, o que é glorificação. São três coisas distintas. Salvação acontece em um ato. Quando você é encontrado por Deus, quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Você, naquele exato momento, você se torna um salvo. Mas a santificação é algo progressivo, paulatino. Não confunda santificação com salvação. Glorificação, queridos, é aquilo que nós seremos na eternidade. Nós receberemos corpos celestes. Receberemos galardões de Deus para nossas vidas. Amém? 2 Coríntios 3,18, olha o que diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Diga, de glória em glória.
Nós somos transformados de glória em glória. Isso chama-se santificação, algo progressivo que aconteceu ontem, acontece hoje e acontecerá amanhã no nome do Senhor Jesus. Você diz não ao pecado, você renuncia ao presente século, você toma a sua cruz a cada dia e segue a Jesus. Você confessa a Jesus publicamente, você não se envergonha de ser chamado de crente. Como diz o cântico, diz ao mundo que és crente, não te envergonhas de o dizer. Diga ao mundo, eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu sou de Deus, eu sou do meu amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender uma coisa, queridos. Essa graça de Deus que foi dada a você e a mim, ela requer uma cooperação ativa. Nós somos responsáveis com esta graça que nos educa, esta graça que nos ensina dia após dia a renunciar o presente século, como diz Paulo, escrevendo a Timóteo. Oh Deus, obrigado. Como disse alguém, somos santos lutando contra o pecado, não pecadores lutando, tentando ser santos. Somos santos lutando contra o pecado, não pecadores tentando ser santos. A santidade começa no momento em que aceitamos Jesus. E a cada dia o processo de santificação nos torna mais parecidos com Ele. É aquilo que eu falei agorinha. É estarmos dentro desse propósito eterno de Deus. Sermos parecidos com Jesus. O nosso interior, as nossas ações. Mas como conhecer se eu sou de Deus? Olha para as minhas ações, para as palavras. Coma algumas gramas de sal comigo. Você vai me conhecer. Que eu vou te conhecer. É mesmo, queridos? Ainda bem que nós somos salvos pela graça, pela superabundante graça. É graça, é superabundante graça. É ela que nos ensina a renunciar ao presente século, dia após dia. Nós fomos separados com um propósito. A santidade nos separa para um relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais você se santifica, mais intimidade você tem com Deus. É por isso que Paulo diz, Abba, Pai. Papai, papaizinho. Como é bom ter intimidade com o Pai, com o Abba. Nós somos separados. Não fomos separados para ficarmos isolados. Não. Nós fomos separados para nós sermos instrumentos úteis nas mãos de Deus. Para vivermos a vida no corpo. Para nos relacionarmos. Para estarmos juntos. A igreja precisa estar juntas. Queridos, sem unidade, Deus não pode agir nas nossas vidas. Sem unidade, nós não vamos longe. Sem unidade, nós não prosseguimos. Seremos instrumentos do diabo, do capeta. É por isso que nós precisamos aprender a irmos para a cruz dia após dia. A renunciar ao nosso eu, as falácias, o engano do meu coração. O meu coração ele é enganoso, diz a palavra. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, eu preciso a cada dia praticar o arrependimento. Quanto maior for o seu arrependimento, quanto mais você se quebrantar diante de Deus, mais intimidade você terá com Ele. Seja sisudo, seja arrogante, seja nariz empinado, você vai ver demônio agir na sua vida. Infelizmente, nós já tivemos, por diversas vezes, aqui na igreja, pessoas possessas de demônios, nos dando trabalho. Sabe por quê? Por falta de liberação de perdão. Falta de liberação de perdão. E a prática do perdão, amar uns aos outros, é princípio rudimentar da doutrina de Cristo. Se eu não suporto um ao outro, se eu não amo os meus irmãos como Cristo amou a sua igreja,
Que crente sou eu? Que vida de santidade eu estou vivendo? Se eu não consigo suportar os meus irmãos, quando alguém te calunia, fala mal de você, fecha a boca. Suporta tudo em amor, como Jesus fez. Mas nós queremos ter razões. Queremos tirar satisfações. É para a cruz. Sabe como isso é santificação, queridos? Santificação. Olha o que diz Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos dizer juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A minha vida está cheia da sua glória. Qual o nome disso? Santificação, queridos. Santificação. É viver em santidade. Oh, Deus, nos ajude. Olha Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E clamavam uns para o... 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor. E por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é puro. E é desse jeito que Deus quer que você seja. Que você seja parecido por Ele, sem pecado, sem mácula, renunciando ao presente século, dizendo não ao pecado, igreja. Diga não ao pecado. Derrame o seu sangue, como diz o autor aos Hebreus. Nós precisamos aprender a derramar o nosso sangue combatendo contra o pecado. Derramar o nosso próprio sangue dizendo não ao pecado. Mas nós temos o coração inclinado para o mal. Pecamos com facilidade. É por isso que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Como os santos homens de Deus falavam no passado, todos os dias é dia de se arrepender. Arrependimento profundo, de você chorar diante de Deus. Santos, porque eu sou sede de santos, porque eu sou santo. Ah, mas que padrão de vida é esse que Deus exigiu de mim e de ti? Deus, Ele quer que você seja radical. Você aprenda a dizer não ao pecado todos os dias da sua vida. Aprenda a dizer não. Repetindo aquilo que eu disse, derrame o seu sangue, se for necessário, mas não negue o nome do seu Senhor. Nós somos chamados para fora do mundo para estarmos dentro de Cristo, dentro do amado. Ah, como nós precisamos aprender, como diz a palavra de Deus, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, meu Deus! Nós estamos em Jesus. É por isso, queridos, que nós podemos ter certeza de que, estando em Cristo, nós vamos ser achados como amigos de Deus, encontrados como amigos de Deus. Por causa do Senhor Jesus. Esse chamado para a santidade
diz para nós que nós precisamos viver nessa nova identidade que Ele nos deu, que Ele nos concedeu gratuitamente. Sabe, o seu coração precisa arder. Quando o seu coração arde, quando há uma tocha de fogo no seu interior, aí você começa a entender, meu Deus, como que eu perdi tanto tempo não tendo intimidade contigo? Nós já fizemos por algumas vezes 24 horas de oração aqui na igreja, 24 horas, sem parar, sem cessar. Foram os melhores dias. Quem já me acompanhou nas 24 horas, levante a mão aqui, 24 horas, olha. Vocês podem confirmar, já fizemos diversas vezes. Oh, meu Deus, que experiência maravilhosa. Estudávamos livros sobre oração, íamos fundo. E como é bom buscar o Senhor. Como é bom ter intimidade com Deus. Sem oração, sem você se render ao Senhor Jesus. Se você não ter certeza de quem você é em Deus, vai ser difícil você alcançar essa santidade que Ele requer de você e de mim. Jesus mesmo disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Viva em santidade. Viva em santidade. Diga não ao pecado. Busca o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busquemos ao Senhor. Talvez você possa olhar para você mesmo, para o seu passado, para a sua performance. Você entende que você é uma negação, zero à esquerda. Você não consegue ser produtivo no reino de Deus até. Mas nós precisamos entender o seguinte, queridos, que quem nos capacita para vivermos essa santidade é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que nos capacita. Se você olha para o passado e não vê santidade nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas emoções, arrependa-se nessa noite. Peça perdão a Deus. E diga a Ele, Senhor, eu quero viver mais parecido com Jesus. Eu quero viver para a Tua glória, como Jesus viveu para a Tua glória. Olha Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Nesse livro de Tim Keller, a oração, eu tenho aprendido a orar mais intensamente a oração do Pai Nosso. Às vezes eu não consigo sair da primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. Não consigo sair nem da primeira frase. Quando você entende de que você é filho amado. Oh meu Deus, obrigado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. É Jesus, queridos. Ele é nosso exemplo perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote. O Espírito Santo, ele nos santifica dia após dia. Esse Espírito da verdade, esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que glorifica ao Senhor Jesus. Ele nos regenera. E os frutos do Espírito começam a aparecer. Amor, paz, longanimidade. E como é bom poder viver nessa dimensão. Obrigado, Senhor. E depois os meios da graça. Como é bom poder usufruir desses meios da graça. Deus foi tão bom, tão maravilhoso para conosco. Ele deixou a palavra, deixou o sangue de Jesus, deixou o nome de Cristo e a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus. Amém? Quero que os irmãos do louvor venham aqui à frente. Vamos cantar uma canção.